Olá, paz de Cristo Jesus. Desejo que estejam bem, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Passando aqui nessa live para adorarmos o nome do Senhor, bendizermos o seu santo nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e a sua bondade de geração em geração. E nós glorificamos a Deus por esse tempo precioso que nós temos. Tempo maravilhoso. Olá, irmã Olívia, obrigado por passar por aqui, que Deus continue abençoando. Eu tinha anunciado que a Val estaria conosco, mas infelizmente houve um imprevisto, ela não vai conseguir participar dessa vez, mas a próxima, permitindo o Senhor, nós estaremos juntos aqui. Então sejam todos bem-vindos para participar dessa live, para adorarmos o Senhor juntos, para bendizermos o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No momento que você passar por essa live, deixa aqui o seu alô. Se houver algum pedido de oração, escreve aqui que nós estaremos apresentando em oração. E também gostaríamos de convidá-los para fazer uma visita na Igreja Vida Abundante, fica na Rua dos Pardais, número 194. Rua dos Pardais, 194, domingo, 9 horas da manhã. Faça uma visita, junte-se a nós nesse projeto. A Igreja Vida Abundante tem como lema uma família no plano divino. Não vemos sentido nos reunirmos se não formos para sermos uma família. Então, o propósito é sermos uma família que vive segundo o propósito divino, em obediência, em renúncia, em amor, perdoando e orando uns pelos outros. Então, fique por aí, louve a Deus conosco, pois o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Vou cantar aqui uma canção, mas antes desejo fazer uma oração. Pai, nós te louvamos por esse tempo tão maravilhoso de estarmos nessa live, junto com os nossos irmãos e amigos que estão conosco nesse momento, ou que em algum momento verão esse vídeo, assistirão, Senhor, essa live. Pai, a nossa oração é para que o Teu Espírito encontre ocasião para tratar a mente, tratar a alma, tratar, Senhor, o emocional. Pai, trazer renovo espiritual, trazer restauração, e aqueles que estão parados, Senhor, que haja ressurreição, Senhor, que o Senhor os tome e coloque em movimento para o louvor da Tua glória. Pai querido, nós estamos, ó Deus, reunidos virtualmente, mas é no nome do Senhor Jesus. E nós cremos na fidelidade da Tua palavra, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, que o Senhor está no meio, então nós cremos que Ele está conosco. Tomara fique conosco, tomara fale no nosso coração, tomara o Senhor traz salvação nessa noite, traz cura, tomara o Senhor encontre ocasião, tomara o Senhor conheça em nós frutos de arrependimento, Senhor, dos nossos pecados, e a fim de que sejamos perdoados pelo Senhor, Pai amado, e desfrutemos do alívio para a nossa alma. Nós oramos gratos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Convidar você para cantar uma canção. É uma canção do Inário Cristão. E se você conhecer, cante conosco. Ao novo canto no meu ser, é a voz do meu Jesus, que me chama bem me obter a paz que ganhei na cruz. Cristo, 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 não me sei igual, enche o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, em paz o meu corpo
celestial. Tenho sua graça divina, sob asas de amor, e riquezas que fluem em caudal, lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enche o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual, enche o contrito de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará pra seu lar, o bom Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enche o contrito de prazer celestial. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Só Jesus pode salvar. Jesus veio para nos salvar. Nós que estávamos perdidos por causa do pecado, condenados à morte, a passar a eternidade no inferno, Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse não pereça é justamente ser lançado no inferno em condenação por causa do pecado. Hoje, o pecado está tão comum que nem parece mais pecado. Poucos de nós sabemos identificar, ou temos disposição de identificar quando pecamos. Porque quando nós reconhecemos que somos pecadores e nos arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia nos ensina que Deus nos perdoa porque o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário nos purifica de todo pecado. Então Jesus salva, Jesus cura. Quando nossos pecados são perdoados, nós somos curados pelo sangue de Jesus, nós somos curados pelo poder do Espírito de Deus, nós somos restaurados, a nossa alma encontra a paz. Nós vemos aí muitas pessoas sofrendo de ansiedade, de tristeza, de depressão, mas geralmente é causado pela tristeza do pecado. Mas se você tiver disposição em reconhecer que é pecador e se arrepender dos seus pecados e entender e crer que Jesus veio e morreu na cruz para te resgatar do pecado, ele verteu seu sangue para te purificar de todo o pecado, você será curado. Porque é isso que Deus faz em todo aquele que crê que Jesus Cristo veio para salvar. Eu postei um versículo hoje, uma das falas de Jesus, enquanto esteve na terra, que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do Pai. Então, confesse a Jesus Cristo. Primeiro para você, diante de você, diante de Deus. E comece a confessar Jesus Cristo
a testemunhar de Jesus Cristo diante dos homens, que Jesus confessará o seu nome diante de Deus, e Deus vai passar a te conhecer, a te reconhecer como seu filho. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vou cantar mais uma canção que fala de cura. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, Ele cura-se. Derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, Ele cura-se. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, Ele cura-se. Glória Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória cante os hosanas, dai ao Redentor. Cristo seu amor por nós é imenso, Ele cura-se. Toda enfermidade na alma só pode ser curada pelo perdão. E o primeiro perdão que acontece é o perdão de Deus. Nós só alcançamos capacidades de perdoar o próximo ou perdoar alguém quando recebemos o perdão de Deus. Enquanto não conhecemos o perdão de Deus,
é praticamente impossível perdoarmos o próximo, ou alguém que em algum momento nos magoou. E como fazemos para experimentar o perdão de Deus? É reconhecermos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Confessarmos os nossos pecados diante de Deus. O que é confessar o pecado? É concordar. Senhor, eu menti. Senhor, eu cometi adultério. Senhor, eu estou envolvido com pornografia e eu peço perdão e peço que o Senhor me liberte. Se o Senhor ver esse arrependimento, essa vontade de mudar de direção, Ele vai te perdoar, Ele vai te dar força, vai te dar graça, vai te dar poder para vencer na luta contra o pecado. Seja ele qual for, seja o vício em drogas, seja vício em bebidas, seja vício nas redes sociais, seja vício de mentir, seja vício da masturbação, seja qual for o pecado. Se você reconhecer que é pecador, que precisa de um libertador, Jesus Cristo, Ele é o libertador. Confesse a Ele o seu pecado, peça perdão e Ele te perdoará e sarará a tua alma. Somente Jesus pode curar. E não somente isso, mas esta cura, esse perdão e essa cura vai te ressuscitar da morte do pecado e vai te dar uma vida abundante. Uma vida abundante é a vida que transforma ou que transborda. Então, uma vida transbordante de amor, transbordante de alegria, transbordante de paz, transbordante de esperança, transbordante de perdão, transbordante de palavras de esperança, transbordante de palavras de vida. Jesus pode fazer isso. É a essência dessa palavra que nós vivemos na Igreja Vida Abundante. Por isso nós convidamos você. Gostaria de abrir um parênteses aqui para, se você achar por bem, compartilhe a página da nossa igreja, que é @ivavinhedo, nossa página no Instagram, para aumentar os seguidores lá, para nós podermos fazer a live de lá também, da página da igreja. Mas o mais importante é nós compartilharmos o amor de Deus, o amor que Deus derramou em nosso coração na pessoa bendita do Espírito Santo. É o próprio amor de Deus. Nós não somos capazes de amar com o nosso amor. Não, nós somos capacitados a amar pelo amor com o qual Deus nos amou. E é esse sentido que me leva a fazer essa live. É o amor de Deus que me motiva a entrar numa live e compartilhar o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, revelado em Cristo Jesus, a sua graça imensurável. A graça de Deus revelada e manifestada na pessoa bendita de Jesus, ela é indescritível, ela é imensurável. É uma graça que nos traz, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, e a graça de Deus nos alcançou. E a graça de Deus produziu fé em nosso coração ao ouvir a sua palavra, ao ouvir a sua voz. E a fé em Cristo Jesus. E no momento de fé em Cristo Jesus, o Espírito nos ressuscitou e nos chamou da morte para a vida, para bendizermos o nome do Senhor. Eu convido você que em algum momento já foi de alguma igreja, e por alguma situação, algum momento, alguma circunstância, você parou de ir, venha nos fazer uma visita.
Você que, independente da situação que você estiver, você que está afastado do Senhor, ou você que não tem resistência alguma, é resistente em algum aspecto, faça-nos uma visita. Não que nós sejamos melhores, não é isso não. Mas venha nos visitar, venha nos conhecer, venha ouvir a palavra de Deus, venha cantar conosco, venha ali sentar à mesa conosco. Quando nós nos reunimos, nós nos sentamos à mesa do Senhor para nos alimentar daquilo que Deus nos serve na pessoa bendita do seu Espírito. É Deus quem nos serve, é Deus quem derrama a palavra. Jesus nos ensina que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e Jesus é a palavra. O Evangelho de João, de Jesus segundo João, ele começa escrevendo lá: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, o Verbo, como nós sabemos, é a palavra. Então, Jesus é a palavra. Então, a Bíblia, Jesus é a Bíblia. Então, e a palavra de Deus é viva, ela sempre nos alcança para nos ensinar, para nos instruir, para nos direcionar, para nos fortalecer, para nos ensinar, para limpar os nossos olhos das nossas religiosidades ou crenças, né? É a palavra de Deus que limpa os nossos olhos, é a palavra de Deus que limpa os nossos ouvidos, é a palavra de Deus que limpa o nosso coração, é a palavra de Deus que traz palavras, as palavras corretas ao nosso coração, à nossa mente, para nós compartilharmos, porque a palavra de Deus é verdade. E eu preciso compartilhar com você a verdade de Deus, não é a minha verdade. Eu posso fazer até aqui um jogo de palavras sendo politicamente correto, mas para mim não faz sentido, porque o sentido de eu fazer essa live é dar testemunho de Jesus Cristo e do seu Evangelho. O Evangelho de Jesus é boas novas de salvação. Por que boas novas de salvação? Porque o mundo estava perdido, sem nenhuma esperança, e Deus enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essas são as falas de Jesus. Esse é o parâmetro que Deus estabeleceu para salvar aqueles que creem em Jesus. Então, como eu estava dizendo, você que não está frequentando nenhuma igreja ou está procurando um local para se reunir com os irmãos, para compartilhar da bênção de Deus, para celebrar a vida em Cristo Jesus, instruído pela palavra de Deus, está aqui o nosso convite. As portas da Igreja Vida Abundante em Vinhedo estão abertas. Seja você, quem for do estado que você estiver, as portas da Igreja Vida Abundante estão abertas. Venha receber o nosso abraço, venha nos abraçar e juntos aprendermos a palavra de Deus e sermos edificados, sermos alimentados e fortalecidos, para que nós continuemos a caminhar firmes ao encontro de Deus, porque esse é o objetivo. Nós estávamos caminhando apressadamente para o inferno e Deus, através de Cristo Jesus, nos tomou e pelo poder do seu Espírito, Ele nos conduz de volta em sua direção. É essa alegria, é esse o motivo, é essa a principal motivação de estar compartilhando a palavra de Deus nessa live. Então, Igreja Vida Abundante, Rua dos Pardais. Igreja Vida Abundante, Vinhedo, Rua dos Pardais, 194, Jardim Itália. Se você não pegar aqui, manda uma mensagem pra gente, que nós mandamos o endereço para você, tá bom? No direct. E vai ser uma alegria imensa tê-los conosco. Quem promove a alegria, quem promove o desejo de quando nós nos reunimos, quem promove todo o movimento é o Espírito de Deus.
eu posso promover aqui algo para chamar a sua atenção, para te motivar a nos visitar. Aí eu vou precisar promover na semana seguinte, depois na outra semana, depois na outra semana. E eu não vou dar conta disso. Olá, Heloísa, seja bem-vinda. Deus abençoe ricamente. Então, somente quem pode motivar você estar em uma igreja, congregando com os irmãos, em comunhão, só o Espírito de Deus que pode alegrar e te motivar a participar. Amém, Heloísa? Só o Espírito Santo que pode te motivar, que pode te mover a estar reunido junto com os irmãos. E isso se você permitir ainda, né? Se o teu coração estiver fechado para o agir de Deus, ele não vai fazer nada, porque Deus é um gentleman. Ele respeita no máximo o nosso livre-arbítrio. Então, se nós permitirmos que ele nos chame, que ele nos constrange, ele vai nos constranger a estarmos reunidos. E a motivação não vai ser o que acontece lá, e sim a salvação em Cristo Jesus. A motivação de nós nos reunirmos como igreja é celebrarmos a alegria da salvação em Cristo Jesus. Não há nenhuma outra, não tem sentido nenhuma outra motivação. Eu vou na igreja porque lá é legal. Vai ter um dia que você não vai achar a igreja tão legal assim. Eu vou na igreja porque a música de lá é legal, ou que o pastor fala bem. Vai ter um dia que não vai ocorrer segundo a tua expectativa. E aí a motivação começa a ficar comprometida. Mas se você entregar a sua vida ao Senhor e permitir que o Espírito de Deus te constranja, te forme, te molde, aí, independentemente da circunstância, você vai estar sempre com a alegria de estar reunidos em comunhão com os irmãos, porque nós somos imperfeitos, mas Cristo é Cristo quem nos aperfeiçoa. Ele não aperfeiçoa de forma singular, não, ele no singular, ele aperfeiçoa no plural. Sempre ele nos aperfeiçoa. Ele não vai me aperfeiçoar ou te aperfeiçoar, não. O meu aperfeiçoamento envolve a tua vida e o teu aperfeiçoamento envolve a minha vida. Então é assim que é a igreja do Senhor. Nós somos aperfeiçoados pela palavra de Deus no poder do Espírito do Senhor. Amém? Isso para falar rapidamente de forma bem simples, mas é muito mais complexo, é muito mais glorioso, é muito mais grandioso, porque é obra de Deus, é Deus quem faz. Então nós não conseguimos descrever, nós não conseguimos explicar em palavras detalhadamente em pouco tempo como que isso acontece. Mas o que eu acabei aqui de compartilhar rapidamente, de forma simples, é distante uma sombra do que é a obra de Deus e de como deve ser a reunião entre nós irmãos e por que isso é importante. E é importante ter sempre em mente que a motivação correta é a alegria da salvação em Cristo Jesus. Nunca o que vai acontecer lá, tá bom? Então fica aqui, essa dica é importante, para que a expectativa esteja aí próxima do alinhamento, né? Nós, como seres humanos imperfeitos que somos, nós queremos nós sempre desenvolvemos uma expectativa segundo nós vemos, né? Em alguns lugares, no mundo, no trabalho e tal, e em outras cenas, mas a igreja do Senhor, nós precisamos entender que a igreja do Senhor, ela é a igreja do Senhor e acontece como o Senhor quer, como Ele faz, não é segundo a nossa expectativa, e sim segundo a sua vontade, o seu propósito. Vamos cantar mais um pouquinho? Seja engrandecido, ó Deus, a minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha,
a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor. Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, né? Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito
santidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, bendito o nome do Senhor. O Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu a terra e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu. Por isso reina acima no céu e tem o nome capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos reis.
com todo o seu poder, voltará, meu Jesus voltará. Amém, amém. Que história maravilhosa, né? Que narração gloriosa da obra divina, né? Falando sobre a manifestação do Rei da Glória, porque Jesus é o Rei da Glória. É o Rei da Glória anunciado no Salmo 24, e é o Rei dos Reis que reinará para sempre e sempre, eternamente, para sempre e sempre, e o seu reino não terá fim. É o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. A minha alegria de poder ter estado com vocês esses minutos, a minha alma se alegra no Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. É Ele que move nosso coração, que enche nosso coração de gozo, um gozo que não tem fim. É o Espírito do Senhor que testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Pode parecer loucura, e é loucura mesmo, para nós, homens, mas é poder de Deus. Para os que creem, é poder de Deus. Então, Jesus disse, né, o Evangelho de Jesus fala sobre isso, fala assim, que Jesus veio para os que eram seus, que eram os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe abundantemente. Que você possa experimentar, a partir desse momento, crendo em Jesus, reconhecendo que é pecador, que precisa de um Salvador, e confessar seu pecado diante de Deus, reconhecendo que Jesus Cristo é teu Salvador. Peça perdão e Ele te dará perdão e você encontrará a saúde para a sua alma, descanso para a sua alma, e você passará a desfrutar da alegria, do gozo do próprio Deus no teu ser, porque Deus acha por bem de fazer dessa maneira. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia, obrigado por ver esse vídeo, obrigado por cantar conosco, e o nosso convite para que você esteja conosco na Igreja Vida Abundante Vinhedo, domingo, 9 horas da manhã, onde nós nos reunimos à mesa. Nós nos reunimos em volta da mesa para celebrarmos a vida e a salvação em Cristo Jesus. Fique com Deus, até a próxima.